E aí eu olhei pro lado, Raul, e o banco tava afundado, irmão. E ele falou assim: eu te falei que eu nunca ia te abandonar. A minha noiva também ficou doente. A minha noiva também não fala comigo. A minha noiva tá de costas pra mim. E eu não levei ela pra uma clínica. Ele assim: o que tá pensando sobre Deus? Eu falei agora assim: é meu pai. Pai não erra. Pai não quer mal. Bom, pastor, como a gente estava falando, a gente estava conversando aqui um pouquinho, a ideia do podcast é a gente falar dos emaranhados da vida, aquilo que a vida desafia. E cada episódio tem como propósito tentar puxar um fio e desatar um nó, né? E quem está do outro lado lá, quem está do outro lado do vídeo, poder, a partir das histórias, a partir dos conselhos, ou a partir das reflexões, ou até das dúvidas. Eu creio que a gente vai sair, às vezes, daqui com muitas perguntas, às vezes mais do que chegou, né? E, primeiramente, eu queria te agradecer imensamente, em nome de toda a equipe, de coração mesmo, fico grato demais pela tua disponibilidade nesse dia de chuva. Não sei quando vão estar vendo, mas hoje choveu muito aqui, né? E tu conseguiu estar aqui com a gente, gratidão imensa à tua vida, ao teu ministério. E eu queria começar primeiramente te pedindo, conta um pouquinho quem é o pastor, da onde começou tudo isso, e depois vamos falar um pouquinho do livro aqui, pode ser, pastor? Te apresenta pra turma aí. Cara, meu nome é Rodrigo Tavares, vamos lá, por ordem de prioridade, sou marido, pai, pastor, filho de Deus, sou empreendedor e me criei na igreja, filho de pastor também, desde criança. Conheci minha esposa na igreja, formamos nossa família e temos 2 filhos, Samuel e Emanuele. Agora, com 23 anos, a Emanuele, 20 anos, Samuel. Uau. São incríveis. Ela casa em novembro. Amém. Daqui a uns 100 e poucos dias ela casa. Ele é o meu braço direito em todo o ecossistema que a gente lidera hoje. Legal. É assim, uma família na presença de Deus, uma família muito feliz, né? E a história do livro, ela vem assim no meio de tudo isso, há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, né? 9 anos e meio, ela vem trazer algo que muda completamente a vida, né? Aí nós vamos agora, ao longo do podcast aí, descortinando isso aí. Que legal, bacana. Bom, antes de mais nada, deixa eu te pedir uma coisa. Se você é novo por aqui, eu vou te pedir aquelas coisas básicas. Segue, compartilha, comenta, manda a tua opinião do que tá achando desse podcast, esse bate-papo, né, o que achou desse podcast. Mas principalmente eu tô te desafiando, quem tá nos vendo aí todo dia, quem acaba nos acompanhando semanalmente, manda uma sugestão de tema, uma sugestão de emaranhado pra gente trazer aqui um convidado para tentar desamarrar esses nós aqui. Bom, vamos entrar então. Pastor, esse livro, Impedidos de Desistir, quando a única opção é lutar. Da onde veio esse título? O que significa? Se puder fazer uma resenha do livro agora aqui, vamos dar uma atenção um pouquinho para essa obra. Conta para nós um pouquinho o que está aqui dentro desse miolo dessas páginas. Cara, capítulo número 1. Nossa vida até 16 de março de 2017. Assim, eu liderava um pequeno exército de jovens, 4.000 jovens, com a família, sempre, né? Nós tínhamos 2.500 jovens mais ou menos aqui na Grande Porto Alegre, eram uns 800 jovens na Argentina, 120 no Paraguai, 40 no Uruguai, era assim, jovens em todos os lugares. E aí vem 2017, um acidente da esposa. Nós estávamos assim no auge da vida, cara, um grande número de jovens que liderava, 16 anos de casado, os filhos crescendo abundantemente, a minha esposa pedagoga, terminando o curso de psicopedagoga, terminando o curso de psicanálise, com ênfase no clínica infantil, a vida financeira bombando, né? Carro top, casa top, dinheiro na conta, viajando por tudo, né? Liderando esses jovens. Por conta dessa dinâmica de vida, meus filhos fizeram homeschool, então eles estudavam em casa. Em casa é um modo de dizer, né? Porque o nome é homeschool, é escola em casa. Mas era por onde nós andávamos, eles estavam estudando. E um acidente de uma viagem que ela está fazendo com a irmã dela, com os meus filhos, para apoiar minha sogra no pós-cirúrgico. Nesta viagem, perto de Santo Ângelo, ali, uma localidade chamada Esquina Gaúcha, em Entre Juiz, uma peça salta de um caminhão, uma peça de ferro, do cubo da roda que se despedaçou. A carreta vinha contra o carro que elas estavam viajando.
A peça de ferro vem voando no ar, entra no para-brisa e dá direto no crânio dela. Quando eu consigo ter a notícia em Porto Alegre, ela já está sendo operada no Hospital de Santo Ângelo. Não estava junto. Não, eu não estava junto. Os filhos estavam com ela. E aí, esse dia, ele simplesmente começa a mudar toda a vida. Toda a vida. E aí, pô, eu chego em Santo Ângelo, ela já saiu da cirurgia e, infelizmente, o crânio dela rachou no acidente, então ela perde todo o lóbulo frontal direito. Durante a cirurgia, eles removem mais um grande pedaço do lado direito do cérebro dela. E quando ela sai da cirurgia, o cérebro dela é lavado 7 vezes em quase 4 horas de cirurgia. E por quê? Porque a testa dela se esfacelou dentro do cérebro. Então o médico, inclusive o lado esquerdo do cérebro que sobra, ele estava muito machucado da cirurgia. Ele tem que machucar o cérebro removendo cacos de ossos espalhados, né? E lavar muito por causa de uma infecção. Mas o processo já está em processo, o cérebro já está em processo infeccioso avançado e sai sem atividade cerebral da cirurgia. Abre o protocolo de morte cerebral, 48 horas vão desligar os aparelhos. Tudo isso eu começo a descobrir quando eu cheguei lá. Né? Cheguei lá, encontro a minha mulher morta em cima de uma cama, ligada em aparelhos. E eu falo assim, mas ela tá bem ali, os batimentos estão bem, temperatura tá bem, tá tudo bem, isso não é nenhum sinal bom. Não, a gente tá mantendo ela, porque a equipe que vem vindo agora aí vai falar contigo sobre doação de órgãos. E o médico que vem depois dessa equipe vem falar contigo sobre a funerária. Então, a funerária aqui da cidade tem muita demanda, porque é uma região grande. Aí se tu puder deixar eles meio acertados para depois de amanhã, porque ela não passa dessa madrugada, mas depois de amanhã já bate as 48 horas, a gente tem que desligar os aparelhos. Cara, assim, uma atrás da outra, né? E o chão, não sei onde foi parar o chão. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, não imaginava como é que era. Andar sem chão, pensar sem chão, né? E só poucas convicções, assim, da parte de Deus naquele momento, assim, sabe? Eu não vou aqui glamorizar o evangelho, não vou fazer nada romântico do evangelho, que eu vou dar real mesmo. Nessa hora tu fica duvidando de tudo, abalado com tudo. Pois é, eu queria te cortar para nós depois... Fica à vontade. Te ouvindo falar, assim, para mim aqui já não caiu a ficha. Eu tô tentando organizar tanta informação em alguns minutos de fala. Tu um líder religioso, alguém, um pastor dedicado, um homem de fé, aí tu é encontrado, vamos dizer assim, por um fato, por uma fatalidade, não, enfim, não vamos entrar na semântica disso ou no adjetivo. É uma fatalidade. E aí tu tá daqui a pouco no hospital, as pessoas te trazendo direcionamentos como tu encaminha um velório, encaminha um enterro, encaminha os órgãos. Neste momento, o que passava na tua cabeça do homem e o que passava no coração do pastor? Teve algum momento que tu confrontou a tua fé? Deu tempo para isso? Foi tudo muito rápido? Que momento foi que chegou assim, a hora que dá aquela... Tá, deixa eu tentar juntar tanta informação, tanta coisa pra fazer, e eu vejo muita frieza nas pessoas que estão acostumadas com essa rotina de um pronto-socorro, né, de um hospital, e às vezes tu chega, eu sou pai, minha filha tem dor de barriga, eu já tenho um problema, né, imagina uma situação dessa, né, e tu chega lá, e tu começa a ser direcionado já para uma sentença, né? Pela tua fala já havia uma sentença, um direcionamento muito prático, né? Muito rápido, e aí tu chega lá, vai tomando ciência de tudo isso, e o homem, e o marido, e o pai, e o líder religioso, como é que organizou toda essa miscelânea naquele momento? Cara, assim, ó, o que acontece? O cérebro, normalmente o cérebro, ele bloqueia a pessoa em momentos de traumas grandes. Inclusive o da minha esposa, né? Vou dar um spoiler aqui, as pessoas estão lá agora assim, essa mulher tá viva. Se tá viva, como é que ela ficou? Vamos tranquilizar eles. Tá viva? Tá viva e tal. Ela não perdeu memória. Então por quê? Porque na hora que ela tomou a pancada da peça, né? A peça atingiu ela assim, ó, batendo nela, continuou o trajeto, a peça deu no teto do carro e caiu atrás do banco dela. Abre o crânio dela, ela fica naquele momento, o cérebro apaga. Para proteger memória, proteger consciência, proteger atividades neurais. Para preservar a memória. A mesma coisa acontece com a gente. Eu tive um pequeno episódio lá que eu tive um corte na coxa muito grande de um vidro,
E eu não sentia dor, cara. Eu cheguei no pronto-socorro sem dor. Eles falaram assim, quer anestesia? Eu falei, não sei, testa aí. Começa a costurar. A mulher costurou toda a minha coxa, 14 pontos, sem eu sentir dor. Cara, o cérebro, ele, pum, segura aí porque o cara precisa sobreviver, né? Então, eu creio que eu passei por esse período, sabe? Sem se desligar de tudo. É bem como tu falou, é um turbilhão de coisa, irmão, que tu não consegue. Aí o que eu fiz? Quando eu cheguei lá e eu fui na UTI de madrugada, liberaram eu entrar lá pra me despedir dela. As informações assim, não, tu tá liberado pra entrar pra se despedir dela. Aí eu vejo ela ali, a cabeça dela assim, gigante, jamais imaginei que a cabeça do ser humano pudesse ficar daquele tamanho. Eu renovo os meus votos com ela ali. Falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo, não tô entendendo bullying nenhuma, tá, mas eu sei que tu não tá me ouvindo fisicamente, mas biblicamente falando, os dois se tornam uma só carne. Falei, eu sei que o teu espírito está precisando de uma palavra do meu espírito. Então recebe ela. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Eu não sei onde vai terminar essa bagaça toda, mas nós estamos juntos. Nós lembra exatamente quais foram as palavras que tu... Tia, assim, ó, pra ser o mais, assim, ó, eu agarrei as mãos dela assim e falei assim, Dani, olha só. Eu comecei a falar com ela e a enfermeira na ponta da cama, chorando já, a enfermeira, ela disse assim, tu sabe que ela não tá te ouvindo, né? Eu falei, sim, eu sei, eu entendo. Fisiologicamente eu entendo. Mas deixa eu te explicar o que eu creio. O espírito dela é ligado ao meu. E ela tá esperando uma palavra minha de conforto. Então eu agarrei as mãos dela, que estavam com talas assim, que como aprofundo eles botam talas para as extremidades ficarem aquecidas, né? Me tornei algumas coisas depois disso. Me tornei um baita enfermeiro, um neurologista, um neurocirurgião, algumas coisas, né? Um fisioterapeuta por excelência. E aí eu falei para ela assim, Dani, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não sei onde vai acabar isso aqui, mas nós estamos juntos. Então foi muito fácil te falar isso quando tu estava vestido de noiva e te prometer que eu seria fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no dia bom e no dia mau. Foi muito fácil. Hoje eu tô vivendo o dia da tristeza, o dia mau e a doença. Então vamos juntos até o fim. Mas isso, Raul, é os momentos românticos vindo, cara. E tu agindo como é que é a expressão assim? Tu agindo puramente, instintivamente. Tu tá agindo por instinto. Qual foi o tempo que levou que tu chegou lá e chegou nesse momento aí de... Uma viagem daqui a Santo Ângelo dura 6 horas e meia. Como foi esse trajeto? Tá lá é um dos capítulos. A pior viagem da minha vida. Eu vi o 3, né? Ele foi uma viagem de bombardeios. Tá acontecendo isso porque tu foi fraco. Tu não protegeu tua família. Já puxando o gancho ali que tu falou, né? Como tu um religioso, um cara tal, pode viver isso. Da onde vinham essas vozes? Da onde vinha esse... Já você refletiu sobre isso daqui a pouco? Não sei. Sim, com certeza. Biblicamente, a função de acusar, ela é do diabo. Okay. E ele é um arqueiro por excelência, né? Ele lança dardos inflamados para minar a nossa fé. Só que aí é que tá a questão, cara. O tanto que a gente pode ser emotivo e o tanto que a gente pode ser pragmático numa hora dessa. Quanto mais emotivo tu for numa hora dessa, mais tu recebe os dardos e lê eles pra ti. Aí a coisa começa a ficar uma baderna mesmo. Então, durante a viagem, aí eu comecei assim, aí me ligou meu pastor, falando assim, cara, tu foi avisado disso? Eu falei, fui. Quando? 2008. Deus falou que um dia eu não suportaria. E eu experimentaria a graça. Então, conta um pouco mais, como é que é? 2008. 2008 eu recebo uma palavra profética dizendo assim, 2008 eu tô passando por uma quebra de uma farmácia que eu tinha. Praticamente 10 anos antes do acidente. 9 anos antes do acidente. Uhum. E eu tô, cara, mal pra burro, eu era novo, eu tinha 26 anos. Aí eu, tô passando por aquela quebra ali, ninguém quer passar por quebra. Tô mal, tô num culto mal, assim, devendo uma baita grana, como eu vou sair desse buraco? E aí o profeta vem e diz assim, olha, tu tá passando por isso aí, eu vou te dar graça, tu vai passar. Vai ter um segundo vento na tua vida, que tu não vai suportar. Tu vai descobrir a minha graça. E o terceiro vento, ele vem te botar nos patamares que eu quero que tu viva. Todas as áreas da tua vida estarão abençoadas, mas tem que passar pelo segundo. E eu sei que
o podcast é que ele vai atingir pessoas de diversas ordens religiosas, né? Mas o pentecostal, ele ama uma profecia, cara. E ele vai lá pro final, ele se esquece do processo, ele se esquece que falaram do segundo vento. Ele vai lá pro terceiro, azar, irmão, que se exploda, eu vou ser abençoado em todas as áreas. Cara, e aí aquele trabalho de jovens cresceu muito. Aí eu tava indo pra Argentina, numa viagem, 6 meses antes do acidente, 2016. Cara, num Corolla novo, apartamento, para quem conhece aqui o bairro Bonfim em Porto Alegre, um bairro nobre, apartamento de 100 e tantos metros quadrados, a geladeira cheia, a conta bancária cheia, sabe? Tudo, a vida assim, a top. E eu falei pra minha esposa, poxa, a gente tá vivendo o terceiro tempo aquele. Nós estamos no auge em todas as áreas. E ela disse assim, porque eu não vi tu passar por nada ainda que tu não tenha suportado. 6 meses antes do acidente, ela me diz isso. Pronto, aí quando o pastor me liga, eu tô em viagem, ele pergunta isso, tu foi avisado? Eu falei, fui avisado. Aí ele falou, como tá teu coração? Eu falei, não sei. Ele assim, o que tá pensando sobre Deus? Eu falei, agora assim, é meu pai. Pai não erra. Pai não quer mal. Tu não tá te perguntando agora por que ele permitiu? Eu falei assim, não tô tendo tempo pra pensar isso. Aí quando eu cheguei lá, eu desliguei o modo pastoral. Desliguei totalmente. E de maneira pragmática. Falei assim, agora eu sou o esposo da Daniele. E pai do Samuel e da Emanuele. Fiquei com ela ali. Ministrei ela e cantei pra ela na UTI, cara. Que foi uma coisa absurda que aconteceu, assim, sabe? Um negócio... nem com 5 horas de podcast dá tempo de contar todos os detalhes. Né? E a intenção também é provocar você, leitor, a comprar o livro. E se eu não quiser comprar, azar o seu. Não vai saber toda a história. Mas aí eu canto pra ela e saio. Aí quando eu saio, que eu vou perguntar pra ela assim, meus filhos estão onde? Quero vê-los. Mas primeiro foi ela. Isso aqui é polêmico pra caramba, irmão. Mas tem muitos casais que amam mais os filhos do que o próprio cônjuge. Fale mais sobre isso. Isso aqui tá errado pra caramba. Os filhos não podem ser mais amados pelo marido do que a mulher. E vice-versa. Os filhos têm que ser frutos de um amor, não um amor maior. E eu não tenho medo de errar. Eu me tornei terapeuta familiar, muitos anos, cuidando de casais. Depois da história, mais ainda, hoje eu cuido muito de casais. E eu pego muito isso, cara. Casais que começam a perder a comunhão conjugal porque a mulher é mais dedicada aos filhos do que ao marido. Há uma atenção, uma energia gasta mais com o filho do que o próprio e vou dizer, e de amor mesmo. De amor. Pô, aí a gente vai ter várias coisas da psicologia aqui, né? Um filho que vive o complexo de Édipo lá e não se desliga da mãe. E as mães que não se desligam dos filhos, não deixam eles crescerem, não deixam eles criarem. E hoje nós temos aí uns camaradas com 30 anos de idade com o Édipo gritando na mente, né? Tu falou uma palavra que é processo, né? Então, eu vou tentar criar uma cena aqui do que tu foi falando aí e eu acho que é um gancho importante pra gente explorar um pouquinho mais. Tu chega num lugar onde o mundo caiu, né? A mulher da tua vida, a pessoa que é carne da tua carne, né? Ela tá num lugar onde todo mundo tá dizendo em torno que é o fim, acabou, né? Acabou. E tu narrando aqui, eu fico imaginando que me parece que tu, não sei vocês aí, mas me parece que tu, naquele momento, a tua postura tava muito tranquila. Aí tu me contou que tinha 3 processos que tu ia passar, ou 3 fases, 3 níveis, enfim, 3 ventos, né? Acho que foi a palavra que tu usou. Isso. E aí tu tá numa baita de uma ventania, numa baita de uma tempestade, e tu te manteve tranquilo, aparentemente, na tua... Claro, isso. Hoje eu creio que é mais tranquilo falar depois desse tempo, depois de tudo, a história contada. Sim. Mas naquele momento é difícil ver da onde vem. Como que tu... Porque olhando aqui, talvez alguém tá ouvindo lá, poxa, pareceu tão frio, né? Eu creio que foi seguro. Sim. Sabe quando tu sabe o que vai acontecer depois? Tipo Cristo, né? Cochilando lá, ou deitado, tranquilo, no meio de uma tempestade, no meio da água, no meio do alto mar. Mas essa tua tranquilidade, tua segurança, de onde ela vinha naquele momento? Porque tu
tu tava renovando votos, as pessoas, os técnicos, né, o homem te dizendo que acabou, inclusive te direcionando caixão, né, enterro, tentando ser o mais rápido possível para doer menos, né, que eu costumo dizer, os médicos fazem muita curva às vezes quando eles, né. Sim. E aparentemente tu encarou isso de uma maneira tranquila, não perdeu, né, não deixou a emoção tomar conta, foi uma palavra que tu usou. Sim. Da onde veio essa força? Da onde veio essa tranquilidade, essa confiança? Nem era tranquilidade, porque tranquilo tu não tava, mas confiante aparentemente na tua fala tu tava. Da onde veio essa confiança? Nesse episódio, né? Eu vou tentar dividir assim entre etapas assim, tá? O homem espiritual, ele tinha uma convicção. Se morrer, Deus permitiu. Mas Deus pode fazer diferente? Pode. O que cabe a mim como marido? Sair comunicando assim, olha, gente, a qualquer momento ela pode morrer, não sei o que, tal, ou simplesmente ativar um modo assim, enquanto eu não receber um documento de óbito, a mim cabe lutar pela vida dela. Então essa foi o modo guerreiro ativado. Lutar pela vida dela. Lutar pela vida dela. Muitos anos na liderança da igreja, muitos anos como obreiro na frente, muitos anos liderando jovens, conduzindo pessoas em momentos de traumas, de acidentes, de velórios, tentando acalmar. Eu creio que uma construção de maturidade contribuiu, né? Como eu falei já de uma questão aqui neural mesmo, o meu cérebro ele desliga modos de emoção, porque ironicamente entre eu e ela, o mais emotivo era eu. Ela era mais fria no casamento. Então assim, ó, eu precisei desligar alguns modos emotivos. Aí, quando eu tava a ponto de umas explosões, eu ia pro banheiro. Chorava desesperadamente, com a cara num moletom, em alguma jaqueta, assim, pra ninguém ouvir barulho. Parava, secava, voltava. Todo mundo tinha visto que eu tinha chorado. Pelos olhos inchados. Mas não viu a cena. Então, tem um texto bíblico, cara, pra mim é chave pra isso. O texto diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força vai ser diminuída. Isso é uma tradução já da tradução da Reina Valera em espanhol, que é uma das mais fiéis às originais. A tradução Almeida Revista e Corrigida, ela vai dizer assim, se te mostras fraco na angústia, pouca será a tua força. Prefiro a espanhol, que é mais fiel ao original, que diz, tua força vai ser diminuída, reduzida. Então assim, cara, o meu adversário, ele não é onisciente, como o meu Deus é. Ele não é onisciente. Então ele vai trabalhar com o que ele está vendo. E com pressupõe algumas presunções assim, do que pode estar acontecendo. Cara, esse cara tá perdido. Não, esse cara não tá nessa vibe toda de ai, que maturidade, que tranquilidade. Ele não tá assim. Então eu vou criar gatilhos aqui para ir derrubando o mundo dele constantemente. Então usa um médico lá que vai lá e diz assim, olha, cara, prepara a funerária. Porque esse médico que mandou preparar a funerária, depois veio outros médicos e ficaram bravos com ele. Não, mas o cara não podia ter dito isso pra ti. O cara que falou comigo de doação de órgãos, ele falou equivocadamente, na hora errada. Tem uma equipe no hospital preparada para essa informação e não pode ser dada antecipadamente para a família. Tem que haver o óbito. Aí, óbvio, ninguém aqui é tão leigo que não entenda que depois que tem o óbito, tem um tempo que os órgãos permanecem vivos, então eles têm que ter um time rápido, mas exige um tempo. Então todas essas coisas vinham equivocadamente. Tu me fez, e eu vou tentar pegar, porque uma coisa para nós falarmos aqui, pegar um pouco da tua história e tu passar essa lição para nós. Duas coisas que eu vi na tua história. Uma vez eu vi uma luta de boxe e era assim, não sei porquê, não era convertido ainda, mas o repórter perguntou pro boxeador o que ele achava de enfrentar um boxeador cristão, sendo ele ateu. Os dois tinham muita posição, assim, né? Eu sou ateu e outro sou cristão. Aí o boxeador ateu falou assim, eu prefiro enfrentar quem não é cristão, ou quem não tem a fé, foi a palavra dele que usou, porque parece que eles nunca estão sozinhos. Parece que no meio de uma dificuldade, estão quase perdendo a luta, parece que eles buscam força de algum lugar. Com todo respeito ao ateu, né? Mas é um ateu reconhecendo Deus. Falou assim, eu prefiro, né, uns caras diferentes. E a outra coisa que eu tenho percebido quando o inimigo ele não consegue te parar, ele tenta acelerar um processo para ver se tu bota os pés pelas mãos. Perfeito. Tu viu esse processo acontecer naquele momento, e aí um outro ponto que eu quero voltar na tua viagem de 6 horas.
quando ele sussurra no teu ouvido e diz que te acusa, né? Uhum. Por ter sido negligente, eu não sei, me lembro bem a palavra que Isso usou. aí. Tipo assim, tu não cuidou da tua família. Aquele momento, tu não sentiu alguma verdade naquilo? Tu em nenhum momento sentiu, será que é aí realmente isso? Por que eu tô perguntando isso? Porque alguém vai estar vendo a gente no outro lado, talvez Sim. passando por uma situação, e talvez não tenha tanta maturidade e discernimento que a vida te deu, que Deus te deu na tua caminhada, e ele tá lá daqui a pouco confrontando a fé, se sentindo injustiçado, culpado, e talvez deixando as emoções virem à frente e ouvindo Sim. os ventos errados no meio de uma tempestade. Nesse bolo alimentar todo, assim, com tudo que tu viveu e aprendeu, se hoje tu pudesse falar desses processos para essas pessoas que talvez estão passando por uma situação parecida ou pior, ou é que é difícil medir melhor ou pior, Sim. mas uma situação que para essa pessoa do outro lado lá, ela não tá conseguindo ser tão tranquila ou confiante. O que tu poderia dizer nesse cenário, entre ser acusado daquela voz da consciência, o inimigo, cada um vai chamar de um jeito lá, Sim. né? E te acusando. Talvez alguns vão falar assim, um mais psicólogo vai falar assim, a tua consciência te trazendo, né, uma coisa que tu sabia que estava errado, e talvez venha naquele momento de crise, e aí tudo se perde, e ao mesmo tempo tá num hospital, recebendo notícia, o inimigo mandando notícia antecipada para ver se tu te perde e acelera. Como é que tu poderia tirar uma lição aqui para nós falar desse processo para as pessoas que podem estar te ouvindo do outro lado? Cara, assim, ó, vou resumir, vou começar num resumo, e aí explico. Numa expressão chamada assim, ó, escolhe as tuas guerras. Escolhe as tuas guerras. Aquele momento ali, a minha guerra, era a vida dela. Então, sim, muitas dos dardos do diabo ali, eles encontraram espaço de acusação na minha mente. Cara, minha esposa só viveu isto porque eu não a protegi espiritualmente. E ela ficou vulnerável nesta viagem. Sim, isso entrava no coração. Faltou uma proteção espiritual da minha parte para ela. Isso entrava. Mas aí entra, assim, ó. Então, para você que vai ouvir isso um dia e tá no momento assim, escolhe as tuas guerras. Então, tu tá com uma pessoa ali na tua casa e tu vai ter 60 dias até um funeral dela. Tu tem tempo para avaliar várias culpas e trabalhar elas na tua mente. Minha esposa estava a horas de ser desligada dos aparelhos dela. Eu não tinha tempo para trabalhar as culpas. Aliás, vamos ser um pouco mais pragmático ainda, nem resolvia nada trabalhar essas culpas naquele momento. Então, eu acho que esse pragmatismo ele vai contribuir muito em momentos de crise, né? Então, assim, ó, cara... Mas a fé te ajudou a ter essa segurança, porque eu vou explicar a minha pergunta. E se a gente tirasse a fé do contexto, que talvez seja alguém vendo lá... de alguma maneira, a fé de confiar, inclusive naquilo que a gente não está vendo, esse elemento, tu entende que foi fundamental, tu entende que isso te ajudou muito, como tu coloca a fé nesse emaranhado aí? Pra mim, totalmente. Pra mim, totalmente. Eu respeito qualquer outra visão, mas pra mim, totalmente. A medicina hoje, ela já tem uma cadeira no curso de medicina hoje de espiritualidade. A medicina já reconhece. E não só por empatia, ela reconhece por pesquisas científicas. O efeito que da os oração. pacientes com efeitos de oração, com fé, os tratamentos dão mais certo, é menos infecção, é mesmo problema em catéteres. Então, sim, para mim, aquele momento ele estava juntando muita coisa. Né? Então, assim, ó, meu pai é pastor, meu sogro pastor. Logo eles chegaram lá no hospital também. Então, quando eu abracei meu pai, a frase do meu pai foi: Deus não erra. O meu sogro me abraçava e dizia assim: cara, ele não nos abandonou. Eles também estavam vendo os processos de nervosismo. Meu sogro, cara, é pai, tá ali, né? Tá desnorteado tanto quanto eu. E ele não deixava a minha fé esmorecer. Tudo isso é uma conjuntura, né? Mas é que eu tinha os meus momentos sozinhos. Então ali a minha batalha era ela. Eu diminuí o pastor, eu diminuí o cara emotivo, e simplesmente eu ativei o modo assim, cara, eu preciso lutar por ela. Então talvez exatamente o fato de eu pensar nela acima de tudo naquele momento tenha diminuído as minhas batalhas internas. Ai, puxa, será que eu fui um mau marido? Eu não deixei isso entrar como cogitação de pauta naquele momento. Se eu vou ter que enfrentar isso, vai ser um dia. Se ela morrer, meu amigo, se ela morrer, isso aqui vai me corroer um tempão, mas daí é lá.
É lá, C. Cara, não adiantava naquela hora eu ir pro C. Eu tinha que ir, que era com o que eu tinha nas mãos. O que eu tenho nas mãos? Ela tá viva, cara. Então o pau vai torar. Se o diabo vem de lá, eu vou daqui também. Eu ia pra porta da UTI, eu botava as mãos na porta da UTI e dizia assim, ó. Biblicamente, o homem, ele tem o poder sobre o corpo da mulher. Né? Eu sou dela, ela é minha. É uma conjuntura assim, biblicamente falando. Então eu ia para as portas da UTI, eu botava as mãos na porta dele e disse assim, ó, como teu sacerdote, eu não te autorizo a partir. Tu não tens minha autorização para partir. Ah, Deus é soberano, ele que tem o controle da vida. Sim, e eu amo ele. Eu ficava declarando, cara, assim, ó, eu te amo, cara. Te amo. Não tem coisa que vai acontecer aqui que vai diminuir o meu amor por ti. Só o seguinte, vem comigo que ficou embaçada a coisa aqui. E eu falo assim com Deus, Raul. Eu falo assim com Deus, ele é meu pai. Ah, tu não ficou triste com ele? Não. Não brigou com ele? Bastante. Ah, briguei, velho. Briguei. Falei assim, tinha horas que eu dizia assim, você acordou com os pés destapados hoje? E pensou em mim? Foi o primeiro nome que veio na tua cabeça, foi eu. E Deus nem age assim, ele não age assim, é eu sendo filho. É eu pegando o coração e derramando no colo dele. Tua relação com teu pai terreno é boa? É, muito boa. Tu crê que daqui a pouco, eu tô fazendo uma pergunta que vai ser um pouquinho do contexto, mas para voltar aqui, que pessoas que daqui a pouco têm uma relação, uma história com o pai terreno não tão legal, como muitos têm, né, desde de agressão física, psicológica, ausência, presença, enfim, alcoolismo, às vezes tem uma infância que essa relação pai-filho, ela foi usurpada, foi machucada, disfuncional. Daqui a pouco tu acha que essa memória, esse modus operandi, esse jeito de relacionar com o pai humano pode gerar algum tipo de barreira para ter essa relação, essa tranquilidade, essa proximidade com o pai eterno? 100%. 100%. Porque nesse momento, muito claramente na tua fala, é como se, eu brinco, né? Um filho que sabe que o pai segura para ele. Exatamente. Ele fica mais forte, né? Exatamente. Então assim, ó, tu tem assim, ó, pessoas, mulheres que vêm de famílias de pais abusadores. Que tipo de marido ela busca para casar? Cara, infelizmente, cara. É um padrão que se repete, né? Padrão que se repete. Ela busca um marido abusador. Ah, ela busca, ela se acorda de manhã, ei, abusadores, casem comigo. Não, é inconsciente, cara. Isso aqui tem explicação espiritual, tem explicação psicológica, científica para isso. O homem que é castrado pela mãe de crescer como homem, esse cara vai buscar uma mulher para continuar sendo a mãe. Esse cara vai casar com uma mulher mais velha, vai casar com uma mulher mandona, e ele vai continuar sendo o garotinho da mamãe com uma mulher. O único benefício aí é sexual. Verdade, concordo. E aí vamos puxar um Freud aqui, vai virar uma ladaia. Legal. E qual foi o momento que a notícia trocou, que o diagnóstico trocou, que a situação foi mudando de cenário? Como é que foi esse momento? Primeiro, com 48 horas vão desligar os aparelhos. Certo. Com 34 ou 38, agora eu não lembro, eu preciso reler o meu livro. 34, 38 horas, assim, eu tô na porta da UTI e o médico sai rindo. Eu falei, cara, eu penso assim, porque eu sou pastor, cara, eu sou assim, eu falo assim, e eu prego assim, cara, sabe, fazendo algumas piadas assim, os guris, às vezes eles pegam o meu iPad assim, eles dizem, não, para aí, meu, tu programou essa piada, não, ela veio, ela sempre vem. Não tava então, quando eu vi o médico saindo da UTI assim, rindo, eu falei, cara, até agora eu tô sendo empático com todo mundo. Se esse cara tá saindo pra dizer que a minha mulher morreu, aí não tem como ser empático mais. E ele sai assim, eu falei, ei, doutor, qual é a situação e tal? Ele, cara, tô de plantão, porque era 5 da manhã, vim aqui olhar ela e tem uma notícia pra ti, cara, o cérebro dela voltou à atividade. Essa mulher tá lutando pra viver. Aí muda todo o cenário. Porque acaba o protocolo de morte cerebral. O cérebro dela tá com vida. Qual cérebro que tá com vida? O do lado esquerdo que sobrou, todo machucado, e 3 lesões no tronco cerebral. Cara, uma lesão no tronco cerebral pode deixar uma pessoa vegetativa. Pode deixar tetraplégica. Ela tem 3 lesões no tronco cerebral. Aí ele falou assim, ó, o protocolo de morte cerebral tá encerrado. Mas ela pode se acordar, pode nunca mais acordar, e se acordar, ela pode se acordar vegetativa, não sabe nem que é um ser humano mais. Ou pode se acordar sabendo o que é e sem nenhuma função do pescoço para baixo. Aí começa outra batalha. Tá, a da morte acabou. Então nós vamos agora pra cima com tudo.
para lutar para que não hajam sequelas, não haja sequelas. Aí, eu tô falando das primeiras horas ali, primeiros 2 dias. Desse aí até o 4º pro 5º dia, meu irmão, eram notícias assim, ó, mexeu o pé esquerdo. Aí chama o Rodrigo, aí me chamava e eu ia lá assim, Rodrigo, ela mexeu o pé esquerdo. Eu falei, tá, e a perna? E aí eu lembro da enfermeira dizendo assim, ó, tá, tudo bem que tu não é médico nem nada, mas poxa, só raciocina comigo. Se lá na ponta mexeu o pé, a perna toda tá viva. Faz sentido, né? Assim, ela pode não ser tão irônica comigo. Então, assim, foi. E do 4º pro 5º dia, nós tivemos um ponto derradeiro disso. Aconteceu um novo sangramento no cérebro e o cérebro inchou. E aí eles me chamaram assim, ó, tem que operar. Se eu operar, ela morre na mesa. Se eu não operar, ela morre daqui a umas horas. Nesse processo ali de cerebral. Eu tive que assinar, cara, o documento mais difícil da minha vida, autorizando a cirurgia que mataria ela. Se não operar, ela morre. Se operar, morre na mesa. Ela não tem condições de uma nova cirurgia. E eu assinei o documento. 1 hora antes eu tô na frente do bloco. Quando eu cheguei na frente do bloco, o nome dela tinha saído do quadro de cirurgia. Me deu um frio. Perguntei pra moça ali do bloco, por que tiraram o nome dela da cirurgia? Ah, não posso comentar nada. Desce lá embaixo e fala com eles na UTI. Falei, morreu antes da cirurgia. Quando eu cheguei lá, o médico disse assim, cara, é o seguinte, eu fui levar ela para tomografia de contraste antes da cirurgia para ver onde eu ia começar a operar, porque era delicadíssimo. E quando eu fiz a tomografia mostrou que o sangramento tinha parado, que o cérebro tinha desinchado e as 3 lesões no tronco cerebral, irmão, 2 desapareceram. E uma é mínima. O organismo vai absorver. Falei, tá, doutor. Beleza, como é que ela tá? Disse, ainda é bem grave o caso, algumas informações técnicas. Doutor, por favor, como ela tá? Tá, vamos lá, cara, é o seguinte, vermelho é morte, verde é vida, laranja é meia boca. Como ela tá? Ele assim, depois de agora, escolhe a cor que tu quiser. E aí é um dos capítulos, se a vida tem cor, nós escolhemos o verde. E aquele momento marcou uma virada absurda. Dali pra frente ela só melhorou. Da UTI vai pro quarto, no quarto só evoluiu, com 40 dias tem alta para ir para casa, vamos para casa, voltamos para Porto Alegre, tem outros B.O. em Porto Alegre aqui, tem um roteiro aí segue. Qual é o nome da sua esposa? Daniele. Daniele. O senhor falou, eu tava esquecendo. E hoje a Daniele tá 100% recuperada, tem algumas coisas ainda que estão ainda no processo, como é que tá? Tem ainda, ela tem uma vida hoje autônoma, ela levanta a hora que quer, ela faz as alimentações dela, toma banho, a vida dela é autônoma. Tem algum déficit cognitivo, então ela não tem. Então eu tava vindo pra cá com o Glécio, que é um amigão, e antes passei na casa dele e a esposa assim, às vezes eu lembro de ti falando que a tua esposa não chora. Realmente, ela ficou com essa questão, ela não tem sentimento negativo, ela não chora e tal, né, mas ri pra caramba, compensa não chorando, rindo 3 vezes. Mas assim, ela hoje tem a autonomia da casa, hoje ela se emociona, né, positivamente, ela hoje me elogia, ela escolhe roupa pra ela me elogia com uma roupa bonita, ela elogia a ministração quando é boa, né, hoje 9 anos e meio depois, essas coisas são rotina, né, e eu ainda creio que mais alguma coisa vai acontecer ainda. Desse processo todo, pastor, desse emaranhado de acontecimentos, de emoções, de momentos de fé, firmeza, confiança, segurança, tudo isso, tem alguma lição que até esse vento bater na tua vida e depois que esse vento passou, ou no processo desse vento, tu traz pra tua vida hoje pastoral, homem, pai, marido, cidadão? Tem alguma coisa que trouxe de lá, que reforçou tua fé, que confirmou, não confirmou, que mudou teu comportamento, que mudou o jeito que tu vê a vida, o jeito que tu prega, o jeito que tu ministra, enfim, alguma coisa mudou de lá e hoje soma contigo e outra coisa saiu? Tem algum fio que tu puxou de lá que era um nozinho que tu não via e que esse vento que passou te ajudou a desemaranhar esse negócio? Sim, cara. Foi esse processo que fez eu conhecer o Deus Pai. Eu só conhecia, eu criei na igreja, uma igreja bem tradicional. Então me apresentaram um Deus juiz. Um Deus que qualquer mero deslize que eu dava, ele me julgaria. E se eu não me arrependesse rápido, e Jesus voltasse, eu sou de uma linha que acredita no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, e se Jesus voltasse naquele momento, eu ficaria e arderia no inferno. Há quanto tempo cristão, nesse momento? Não, desde criança, né? Desde criança. Uau. O Deus juiz, foi me apresentado o Deus juiz. Cara, jogasse bola, eu ia pro inferno.
Se eu dissesse pro pai, eu vou andar de bicicleta na rua A e acabasse andando de bicicleta na rua B, eu ia pro inferno. Entendeu? Esse era o Deus. Quando eu cresci, virei obreiro também, quase pastor, liderava milhares de jovens, eu consegui evoluir, cara. Eu fui para um Deus patrão. Um Deus top, bem melhor que o juiz. Mais parceirão. E se eu fosse um dos melhores funcionários, ele me pagava não só um salário, mas me dava hora extra também. E eu era um dos melhores funcionários dele como o pastor auxiliar. Eu era, como líder de jovem, um dos melhores funcionários do Deus patrão. E ele pagava bem pra caramba. Mas quando esse processo veio, nenhum desses deuses sustentaria a minha fé. Nenhum deles. Graças a Deus. Nesse episódio, eu consegui conhecer o Deus Pai. Uau, uau. No meio de um processo. E aí, meu irmão, esse é bom demais. Porque eu posso até fazer um monte de besteira e ele continua o mesmo pra mim. Me corrige, diz que eu tô errado, mas não muda nada. O amor que ele sente por mim, pela minha casa, não muda nada o que ele quer construir em mim. Ele não me constrói pelo que eu sou. Ele me constrói exatamente pelo que ele é. E pelo que ele quer que eu me torne nele. Eu me tornei muito mais empático, Raul, depois disso. Eu era bem radical. Te dar 2 exemplos simples aqui. Depressivos e adúlteros. Então eu atendia muito jovem, cara. Eram milhares de jovens. Vamos lá orar na casa do fulano, ele tá em depressão. Eu falei, não ora nada. Passa na ferragem, pega uma enxada, larga ele num terreno cheio de mato que cura. Só que nesse processo eu caí em depressão. Tendo uma cabeça que é uma máquina geradora de projetos, de tudo, assim, uma cabeça louca, eu fiquei dentro de um quarto 2 meses sem pensar nada, não conseguia pensar nada e nem queria pensar nada. E adúltero, meu irmão, quando alguém chegava pra mim e dizia assim, Rodrigo, eu preciso conversar contigo, cara. Puxa, traí minha esposa. Cara, caí em pornografia. Aí eu dizia assim, cara, outro pastor vai falar contigo. E eu não tenho condição de conversar com um ser humano tão desgraçado que nem tu. E eu caí em pornografia nesse processo. 3 anos e meio sem intimidade com a Dani. Eu caí em pornografia e não consegui sair sozinho. Quando eu te digo que ele não me abandona pelo que eu sou, pelo que eu faço, a minha cura da pornografia veio com um pastor me dando um conselho. Cara, tu consegue resistir com o teu braço à pornografia? Eu falei, eu não tô conseguindo. Ele disse, então não vai dar. Não vai. A psicologia diz que a pornografia cria um caminho neural irreparável. Eu falei, então, cara, é isso que eu tô vivendo. Eu fico 3 semanas e caio. Aí ele assim, então não resiste mais. Quando o pastor disse pra mim assim, não resiste mais, eu falei, esse louco tá endemoniado. Eu achei que eu ia sentar na mesa, o cara me ajudar. Aí ele assim, só vou te dar um conselho. Quando tu tiver no ato de masturbação, assistindo um vídeo pornográfico, pergunta se Jesus ainda te ama. Esse cara não tá bem da cabeça, cara. Não tá bem. E eu não consegui fazer isso várias vezes, imaginando que Jesus jamais me responderia num ato de maior podridão da minha vida. Eu fui criado na igreja, cara. Eu não tive mulheres. A minha mulher é a única mulher que eu conheço. Então esse ato que eu tava vendo agora é o ato mais podre que eu tava vivendo da minha história. E um dia, só pra ele parar de me incomodar, esse pastor, eu falei assim, cara, eu vou perguntar. Jesus está tão longe de mim num ato de podridão desse que ele não vai nem me ouvir. E aí eu tava num banho, terminando de me masturbar, assistindo um vídeo pornográfico, e eu falei assim, ei, tu ainda me ama? Poxa, aí ó. Falei, ei, tu ainda me ama? Cara, eu nunca consigo falar isso sem me emocionar, cara. Porque ele tava dentro do banheiro comigo. E ele falou assim, eu sempre te amei, cara. E nunca, nada, absolutamente vai mudar o que eu sinto por ti. Eu falei que tu quer acabar com a minha vida, cara. Eu achei que tu não ia me responder, acho que tava longe. Ele assim, eu nunca me afastei. Tu acha que eu me afasto. Mas eu já habitei esse corpo aí. Eu sei como é que ele é. Eu venci esse corpo aí. E venci ele pra vir aqui te dizer que tu também pode vencer. Então a minha cura para a pornografia, ela veio do maior constrangimento que o Deus Pai poderia me causar. Então hoje eu tenho uma convicção, cara. Não tem pecado que eu cometa que me afaste dele. E não tem pecado que eu cometa que me tire a salvação.
A gente tá entrando nos nossos minutos finais aqui e eu queria deixar um fio que a gente puxou aqui nesse bate-papo. Se a gente pudesse nomear um fio que a gente puxou usando a tua história, usando a tua sinceridade, o teu coração disposto, a tua maturidade, a história fantástica, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro papo para nós. Veio bastante coisa e eu não consegui fazer metade das perguntas para ti. Se a gente pudesse puxar um fio para entregar desatado, desemaranhado lá pro outro lado, que fio seria esse? Que nome tu daria para esse fio que a gente, nesse podcast, a tua história, as tuas lições, religiosidade, superação, confirmação da fé, que fio é esse que a gente puxou hoje aqui na tua visão? Deus é pai. E todo pai ama a família. E na história da humanidade inteira, todos os países que trabalharam para a desconstrução da família foram a ruína social. Deus é pai e ama famílias. E a célula mais sólida de uma sociedade é a família. Uau! Hoje a gente está vivendo um Brasil, um momento claramente sendo trabalhado para desconstruir a figura do homem, a figura do pai, usando diversas narrativas, diversas estratégias. Para mim é muito claro, talvez para ti seja muito claro, mas talvez para alguém que está lá do outro lado, está no meio do emaranhado e às vezes quando tu tá muito no meio do emaranhado tu não percebe o que é espiritual, o que é político, o que é para um lado, para o outro. Como pastor, como pai, como homem, como filho, se a gente pudesse hoje falar para esses filhos do outro lado, que talvez estão vivendo coisas difíceis, seja um emaranhado de dívida, um emaranhado de vício, um emaranhado de falta de fé, de uma fé, isso. Tu contou uma história que, pra mim, um fio que tu puxou foi da religiosidade. Tu puxou e desatou ele, que nem tu falou, no pior momento tu encarou e o pai te respondeu. Né? Tava disposto, inclusive, a encarar, porque tem gente que talvez está vivendo no pecado e não está disposto a pedir ajuda do pai, né? Se tu pudesse hoje, como pastor, como pai, como filho de Deus, como um servo de Deus, poder dar um conselho para quem está no emaranhado, nessa relação de uma casa destruída, de uma imagem destruída de um pai, talvez um pai está escutando e tenta a sua casa, está se sentindo acuado, e às vezes todo bicho acuado ele foge para alguns lugares. Sim. Às vezes pode ser um bar, às vezes pode ser um vício, sim, pode ser um adultério. Não é justificativa, é uma fuga. Sim, é depressão. Né? Então, depressão. Como pai, como pastor, esse fio da paternidade, da figura do pai na sociedade brasileira, o que tu poderia trazer para nós de reflexão, de cuidado, a partir de tudo que tu já viveu e entende desse processo? Do meu papel com Deus Pai ou do pai homem? As duas coisas. Por que eu tô perguntando? Porque em algum momento tu falou que tava preocupado com a tua esposa. Não que tu não te preocupa com teus filhos, sim, mas existia uma hierarquia de preocupação, vamos dizer, sim, assim, né? E deixou muito claro, e eu concordo contigo, que a primeira preocupação da minha casa é minha esposa e depois eu vou pra minha herança, são meus filhos, né? Então, como pai, falando para os pais e para os filhos, para eles ficarem atentos ou entenderem esse emaranhado que está sendo construído, porque essa confusão, e eu chamo de confusão de emaranhado, que está se criando numa narrativa, numa condição do pai, tanto no ramo político, nas redes sociais, espiritual. Como pastor e como pai, como é que tu poderia trazer para nós um fio para a gente puxar, que talvez para ficar para um outro momento? Olha, encarar o Deus Pai, para você que está vivendo em emaranhado, eu tenho um conselho para você. Se você ama a Deus e está vivendo dentro de um contexto religioso, cristão, e sabe que Deus é Deus, é mais fácil falar para você. Busque conhecer o Deus Pai e se livre do Deus Juiz. Esse Deus não existe. Ele só está te escravizando tantos anos quanto você vive com ele. Ou tampouco o Deus Patrão, que ele ilude. É o Deus que troca contigo um salário. E isso não serve também como Deus Pai. Deus Pai é Deus Pai. Ele vai te dar sem tu ter dado nada. Cara, eu não quero nem puxar outros assuntos aqui, minha cabeça vai viajando. Minha filha tem uma experiência com Deus Pai extraordinária. Então, ele é pai, ele vai te dar porque te ama te dar. Se tu foi bom ou ruim, ele ama te dar. Agora, quem sabe você não tenha conhecimento cristão, de prática de religiosa cristã, e não conhece esse Deus, e tá vivendo algum emaranhado. Deixa eu te fazer um desafio.
Se todas as tuas convicções até o momento não te tiraram desse emaranhado, quem sabe tu não dá uma chance, uma oportunidade para conhecer alguém que até hoje você rejeita e tá desse jeito. Dá uma chance para Deus. Até te desafio aqui. Dá uma chance de 90 dias para Deus. Mas, de verdade, procure pessoas que conheçam esse Deus Pai. Dê uma chance de 90 dias. Se em 90 dias tua vida continuar do mesmo jeito ou piorar, deixa Deus. Aí ele não serve para ti mesmo. Duvido. Forte, pastor. Duvido. Agora, em relação ao homem pai, existe um mistério para a vida do homem pai. Ele tem que ser basicamente 3 coisas: rei, sacerdote, profeta. Vamos descortinar isso aqui para não evangeliquez. Ele tem que ser provedor, protetor e um direcionador. Então, eu precisava naquele momento salvar a vida da minha esposa. E eu, então logo vi ela na UTI, cheguei nos meus filhos e falei assim, olha só, o que vocês já entenderam do acidente? Eles estavam com ela. Meu filho não entendeu bolhufa nenhuma. Ah, pai, daqui a pouco a mãe vai sair daqui com curativo, nós vamos embora pra casa. Eu falei, acho que não vai dar, irmão. Bem assim, acho que não vai dar. A minha filha disse assim, pai, tinha pedaços do cérebro da mãe no meu corpo. Aí eu falei, então tu já entendeu. Falei, vem aqui, é muito grave. E o pai não sabe nem explicar pra vocês o que é, o que vai acontecer. Então vamos fazer assim. Me deem um tempo, as tias estão aqui e vão cuidar de vocês. E eu vou lutar pela mãe. Depois eu pego vocês. Cara, então todo o tempo eu ia e via eles. Todo o tempo eu ia e via eles. Todo o tempo eu ia e via eles. Dava a palavra a eles, abraçava eles. E quando eu não tava com eles, as minhas irmãs levavam eles em Mac, sorvete, coisa arada, ocupando a mente deles. Mas quando eu trouxe minha esposa pra casa e a gente precisou organizar a vida, eu peguei todo o meu contexto de fé e fui primeiro protetor, vem aqui. Ó, pai, o fulano tá, não serve pra nós. Pai, a fulana convidou, não serve pra nós, calma. Protegi eles. Provi eles. E prover uma casa, irmão, não é só comida. É emocionalmente, é espiritualmente. Existe um contexto. E mesmo com todo esse processo de 9 anos e meio, cara, que tem coisas aí, depois pro próximo aí, surreal. Da onde veio o título do livro, a gente nem falou hoje. É quando eu me apaixonei por outra mulher, quando eu ia desistir de tudo. Vai dar um spoiler, pessoal. Vai dar um spoiler pra nós. Dá um spoiler pra nós. Eu tive que voltar pro mercado de trabalho, eu tava apaixonado pela secretária e tal, e ela me atiçando, né, e a guria bonita pra caramba, e aquele todo assim, quando eu fujo daquela empresa pra não largar tudo, aí eu chego num momento depois assim, do acidente? Depois, bem depois, 4, 5 anos depois, quando eu não aguento mais o processo, cara, tá até aqui eu falei, não vai dar, cara. Olha, eu vim até aqui no modo heróico e não tem como, aí recebi conselhos pra largar minha esposa numa clínica, deixar ela lá, sustentar ela lá, mas entrar na justiça, me separar, casar de novo, porque eu merecia isso. Esse foi o conselho que eu recebi de um pastor. E aí eu entro no meu carro, eu tinha um New Fiesta, eu entro no meu carro e o New Fiesta ele tem sensor do cinto nos 2 bancos da frente, né? Aí eu entro no carro chorando pra caramba, fui o último a fechar a empresa, bati os cadeados, liguei alarme, tô indo embora, cogitando reuni meus filhos, dizer, o pai não vai aguentar mais, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Preparando o discurso já. Mas chorando copiosamente, sozinho no carro, e eu botei o cinto, arranquei o carro, o sensor do cinto apitando. Falei, pô, cara, eu já tô vivendo um momento desse, cara, eu sou tão manaba aqui de homem, que eu não consigo nem botar um cinto direito, cara. Aí tirei o cinto, encaixei de novo, continuei andando, e o sensor voltou. Falei, cara, só tem um jeito desse cinto tá apitando. Tem que ter alguém sentado aqui do lado, sem cinto. E aí eu olhei pro lado, Raul, e o banco tava afundado, irmão. E ele falou assim, eu te falei que eu nunca ia te abandonar. A minha noiva também ficou doente, a minha noiva também não fala comigo, a minha noiva tá de costas pra mim, e eu não levei ela pra uma clínica. Aí eu cheguei em casa, minha esposa dormindo, porque eu saí, ela tava dormindo, eu chegava, ela tava dormindo. Aí eu cheguei em casa, me ajoelhei do lado dela e falei assim, ei, olha só, eu brinco com ela até hoje, eu chamo ela de Dona Maria, né, e aí ela me chama de Seu João. Eu cheguei assim, ela dormindo, eu falei assim, ei, Dona Maria, tu nem sonha a batalha que tá aqui fora, mas nós vamos junto até o final, azar, nós vamos ir junto até o final. Então, cara, aí veio o título, Impedidos de Desistir. Quando a única opção é lutar.
E aí, cara, eu vivendo tudo isso, eu não deixei de ferramentar meus filhos. Quando eu comecei a botar música, quando eu comecei a botar curso de inglês, quando eu comecei a botar cursos profissionalizantes, e eles assim, pai, eu não quero ir, pai, eu não quero estudar música, pai, eu acho que Deus me chamou pra palavra. Falei, velho, Deus te chamou pra palavra. O Lécio tá aqui, conhece meu filho, cara, ele é profundo nas escrituras, prega muito mais do que eu, mas é um baita músico, só porque eu falei assim, cara, tu vai fazer o curso, vai terminar o curso. Então, eu não deixei de proteger, prover e dar destino. Minha filha está casando daqui em 8 de novembro, ela vai casar, e com um casamento fora do comum, cara. Ela tá casando bem demais, bem demais. Por quê? Porque o pai não deixou de ser rei, sacerdote e profeta, mesmo no momento do caos. Encerro isso aqui, Raul, dizendo o seguinte: se o dia mal vai chegar para todos, e vai chegar para todos, se ele pega uma casa estruturada, é um efeito sobre ela. Se ele pega uma casa desestruturada, é outro efeito. A Bíblia fala sobre a casa firmada sobre a rocha, a casa firmada sobre a areia. Ponto. Bateram os ventos, sopraram os ventos, levantaram o rio, deram com ímpeto contra ela. A casa que estava sobre a areia se foi, e a casa que estava sobre a rocha permaneceu. Benção demais. Pastor, quero primeiro, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade. Creio que não foi só um fio que a gente puxou, foram muitos fios aqui, mas tem muito emaranhado ainda pra gente tratar. E eu queria já deixar o convite aqui registrado pra gente puxar outros fios de processo. Creio que há um fio que muitos cristãos, enfim, vivem um processo e não entende ele. Aquilo que tu falou pra mim aqui fica um outro fio pra puxar. Quem foca muito lá no final da promessa e não lembra do processo, do tempo do deserto, enfim. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, falando de emaranhado, falando de desmembrar. Primeiro, obrigado pela tua história, que Deus continue te usando imensamente. Parabéns pelo homem firme na rocha que tu foi, e tenho certeza em vários momentos pareceu que ia desprender, mas a fé te sustentou, e eu creio que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a puxar um fio mais importante ainda, né? Muita gente desafia a fé, não entende muito. Eu, durante muito tempo da minha vida, me titulava ateu, né? Por N situações, mas há um entendimento que muitos que estão lá do outro lado talvez precisam puxar esse fio. E eu tenho certeza que a tua história começou a desemaranhar muitas coisas aqui, eu tenho certeza. Então eu quero te pedir, deixa teu comentário, deixa tua pergunta pro pastor que eu encaminho para ele, mas eu quero mais uma vez agradecer, abençoar a tua vida. Como é que faz para comprar, pastor? Olha, fica em contato com a gente, tá esgotado. Tá, eu não ia nem conseguir te trazer de presente. Tá. E saltou na minha sala lá o livro. Deus age, né? Eu falei detalhes. Assim, deve tá assim, dedicado a alguém a abrir, não tava dedicado. Tá vindo a segunda edição, mais ou menos uns 60 dias, e um baita spoiler, tá vindo 2. A benção. Com a esposa narrando. Olha só. Quando ela acordou de verdade. Quando lançar, vem aqui pra gente falar. O que ela tá vivendo, né? Ela vem junto daí. Né? E é isso, tá vindo junto com eles aí, com a segunda edição desse, com o Impedidos 2, tá vindo um sobre honra, que aí é só eu contando só a minha versão toda, e como eu, assim, quando eu não ia conseguir honrar, como eu fugi das tentações para manter a honra. E quem quiser te achar nas redes sociais, fala pra nós aí qual é o teu... Rodrigo Tavares BR de Brasil. Bem mais efetivo que a seleção brasileira. Não é um bom momento, né? A gente tá no pós-Copa do Mundo bem ruim. Rodrigo aqui. Tavares BR. E vou dar aqui um spoiler assim do mais maravilhoso, tá? Vai no YouTube e procura lá, Impedidos de Desistir, quando a única opção é lutar. Tem um vídeo de 25 minutos que dá um resumão dessa história, e é lindo demais, cara. Legal. Minha filha tem um momento que se emociona no vídeo, o cara derruba qualquer um. Repete pra nós, pastor. Impedidos de Desistir quando a única opção é lutar. Vai no YouTube, você pode achar no YouTube dezenas de ministrações minhas com Impedidos de Desistir em igrejas em todo o Brasil, mas tem esse aí que tem a minha foto, a foto dos filhos junto, é 25 minutos. É o documentário da história. Pastor, muito obrigado. Quero deixar um convite pra ti. No próximo episódio a gente vai puxar mais um fio visível, desemaranhar mais alguma coisa, então já curte, compartilha, comenta, diz o que achou e até a próxima. Valeu!